Gente, um abraço para todos. Hoje eu quero fazer um vídeo aqui de um disco diferente, né? Antigamente, tinha discos de testemunho, de teatro, vários tipos. Esse aqui é teatralização desde o nascimento de Jesus até a ressurreição. A capa tá bem ruinzinha. Eu conheço esse disco aqui desde 74, quando eu conheci esse disco aqui, tá com a gente até hoje. Tava meio destruído na casa da minha mãe, todo mundo pegava, todo mundo emprestava, mas está salvo aqui na minha coleção. Jonatas de Freitas, o dono da gravadora Louvores do Coração, um pastor, que esse disco era a idealização dele, era feito por ele lá. Além desse, tinha A Última Trombeta e muitos outros lá, tá? Ele fez vários discos de teatro. E aqui A Vida, Paixão e Morte de Jesus. Pode ficar um pouco longo esse vídeo. Se você não tem interesse, não tem problema nenhum, mas pelo menos se uma pessoa que acompanha meu canal gostar, tiver interesse, eu já fico satisfeito. Aquela história que eu sempre conto, eu queria ter 1 milhão de inscritos, 1 trilhão de visualizações, mas não tem, e os que tem eu estou satisfeito, ok? É lógico que a gente faz vídeo aqui para crescer, por mais pessoas conhecerem. Aqui eu estou apresentando a você que não conhece, ou você que conhece vai recordar esse disco aqui. O meu amigo Cristiano Barbosa, ele decorou esse disco. Esse dia eu comentei esse disco aqui num grupo que a gente participa, ele começou a falar as primeiras falas. Essa é a história daquele, tem que ver, é uma coisa incrível, ok? Então vamos alguns pedaços. Ele tem no YouTube de graça, é só você procurar Vida, Paixão e Morte de Jesus. É no canal do Carlos César Daniel, que você vai achar ele de graça. E ele todinho, tem quase 50 minutos, então a gente vai reagir aqui a umas partes. Vamos do início, vamos lá, vamos começar. Esta é a história daquele que veio ao mundo para salvá-lo. Anunciado pelos profetas, esperado ansiosamente por muitos justos que não duvidavam das promessas de Deus. Veio trazer aos homens o seu evangelho de paz e de amor. Não nasceu num palácio, nem entre sedas e rendas, mas anjos vieram do céu para anunciar ao mundo o seu nascimento. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Meu Deus! Salve, agraciada! O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Mas quem sois? Que saudação é esta? Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Mas como será isto, visto que não conheço varão? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Uma pausa aí. Quando foi anunciado o nascimento de Jesus, Isabel estava 6 meses grávida de JB, do João Batista.
Uma vez eu participava de um curso numa igreja que não era minha, eu estava indo lá, e teve a maior discussão que quando Jesus nasceu, João Batista já tinha 5 anos, nada disso. Diferença de meses de um para o outro. Vamos ouvir mais um pouquinho. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aí ele continua, tá? Agora vamos lá para o episódio do batismo. João Batista, quando João aparece e está batizando, que Jesus chega. Vamos lá para esse episódio aqui, deixa eu achar aqui, é meio difícil. Vamos lá. E respostas. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Senhor, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. O tom da voz de João até muda, né, quando ele vai falar com Jesus. João foi um cara muito humilde. João poderia muito bem... Imagina se alguns pastores que a gente conhece no nosso dia batizassem Jesus, hein? João sairia por aí. Eu batizei Jesus, ele para ser o quê? Foi batizado por mim. João é um cara super humilde. É um cara que a gente fala pouco dele, tá? Mas um super cara, João Batista. Eita, muito legal. Vamos lá. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus falando. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão as mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vamos lançar as redes ao mar daqui a pouco, André.
Vamos ver se hoje teremos mais sorte do que ontem. Aí vem um homem seguido por uma multidão. Sim, estou vendo. Tem o ar de um rei. Repara. Sim. Deve ser o Nazareno do qual temos ouvido falar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Assim foi a escolha de Pedro e André, né? Assim que Jesus começou a chamar os seus primeiros discípulos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando enfermos, expelindo demônios, ressuscitando mortos e chamando os pecadores ao arrependimento. Destelharam a casa para fazer chegar esse paralítico até ele. Vejam, os amigos o trouxeram nessa cama. Homem, os teus pecados te são perdoados. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Quem é esse que diz blasfêmias? Que arrazoais em vossos corações. Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Um monte de gente acompanhava Jesus para pegar ele em alguma falha, né? E ele, segundo esses homens, ele não podia perdoar pecado, ele não era Deus. O disco é todo bonito, tá, gente? Se a gente ficar, a gente passa ele todo aqui e aí vai ficar muito longo o vídeo. Eu sei que muita gente não vê. Vamos entrar aqui num trecho aqui que fala eu acho que quando ele é preso, aí Pedro trai, aí Pedro lembra que Jesus tinha falado para ele. Vamos lá, nesse trecho aqui. Vamos. Esse disco é muito bacana. E Deus visitou o seu povo. Mas esse mesmo povo a quem Jesus prodigalizou tanto amor, bondade, bênçãos, milagres e curas, esse mesmo povo depois exigiu a sua crucificação. E por um de seus discípulos, ele foi traído e entregue aos seus perseguidores. Que me quereis dar e eu vou entregarei. Dar-te-emos 30 moedas de prata para que nos entregues o Nazareno. Aí Judas entrega ele e tal, aí na hora que ele é preso e tal, aí é a hora que Pedro, né? Tem um hino que o Luiz de Carvalho gravou, fala, Pedro chorou, né? Que depois que Pedro percebe que fez uma grande burrada, ele chora. Vamos ver isso aqui. Precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Parece que conseguiram. Na sala dos interrogatórios, todos reconheceram Jesus réu de morte. Mas tu também estavas com Jesus o Galileu, não estavas? Eu não. Nem sei o que dizes. Estava sim. Ele também estava com Jesus o Nazareno. Estás enganada. Não conheço tal homem. Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Estão enganados. Eu não sou um deles. Não conheço esse homem. O galo cantou. Em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Perdão, Jesus. Perdão. Coitado de Pedro, deve ter passado maus momentos, né? Depois disso, acho que Pedro deve ter sofrido muito. E Pedro realmente se converteu e mostrou frutos de conversão. Essa é a realidade. Aqui é a crucificação, é Jesus na cruz. Caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos,
Porque se ao madeiro verde faze isto, o que se fará ao novo? Vamos, andar! Chega de ladainhas! E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E a 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, Jesus dizia do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Sim, salva-te a ti mesmo, se és mesmo o Cristo escolhido de Deus. E nós vamos tirar a sorte para ver quem fica com a túnica do Nazareno. Sim, sim. Não arrasquemos, mas lancemos sorte para ver quem fica. Isto para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados dividiram entre si as roupas de Jesus. E junto à cruz de Jesus estavam Maria, sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. É muito triste esse trecho do disco. E quando eu era criança, uma coisa que eu não entendia é isso. Jesus podia fazer uma revolução, um terremoto e tal, mas isso era plano divino, né? Era plano divino. E a vitória de Jesus está nisso. Por que o diabo não queria que... O diabo não queria que Jesus fosse crucificado, não. O diabo queria que Jesus negasse isso tudo. A vitória do diabo era que Jesus negasse tudo. Quando Pedro dá a ideia de Jesus sair desse plano, aí Jesus, naquele momento ali, olha para ele e já não vê Pedro. Fala: para trás de mim, Satanás. Vê o próprio Satanás. Eu não entendia isso. E muita gente hoje não entende essas coisas ainda. Mas a vitória do cristão é Jesus ter morrido na cruz, é Jesus ter sido sacrificado para nos salvar. Essa é a vitória do cristão. A vitória do cristianismo está aí. Vamos botar a parte final aqui. E muito obrigado para você que acompanha aqui meus vídeos. Tá? Um abraço para você. Compartilhe e mostre para alguém. E lembra você, tem no Carlos César Daniel, o canal dele, tá o LP completo, é esse LP aqui, Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo, teatralização desde o nascimento, desde o nascimento até a ressurreição, né? Da gravadora Louvores do Coração, do Jonatas de Freitas, já saudoso pastor. Vamos ouvir a parte final, que Deus nos abençoe. Senhor! Não temais. Aí é quando ele ressuscita. E de dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando Jesus lhes dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco,
os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.